A produção seriada na televisão, ela teve diferentes momentos, então é difícil a gente dizer qual que é a melhor representante do modelo seriado para televisão. Nós tivemos tantos modelos baseados na ideia de capítulos, as minisséries, que eram mais ou menos uma novela mais curta, a produção de seriados desde a década de 50, 60, os grandes seriados da Globo na década de 70. E aí é histórico a gente falar, por exemplo, do Malu Mulher, falar do Carga Pesada, que inclusive voltou anos depois. Mas se for para escolher um melhor momento dessa produção, acredito que o momento atual ele corresponde a isso. Uma vez no dia do meu aniversário, a gente estava namorando ainda, seu pai chegou em casa todo sujo, rosto rasgado, a mão sangrando, um maço de flores e disse: eu estava duro, invadi um jardim, um cachorro quase me mata. Romântico, não? Eu acredito que ainda falta um padrão, propriamente dito, de série brasileira. Mesmo no exterior, o Brasil ele é muito mais reconhecido na teledramaturgia pelas novelas do que necessariamente pelas séries. Pensa grande, se liga, tufão, craque de futebol, milhões de dólares, pintou peixe grande na área. E as séries brasileiras que geralmente fazem mais sucesso aqui, elas têm mais um conteúdo voltado para humor, para situações cômicas, né? E recentemente é que começou essa tendência de tentar trabalhar com séries que abordem mais aspectos dramáticos, crimes, né? Questões políticas. Então, recentemente a gente tem o Dupla Identidade da Globo, a série Plano Alto da Record, a gente teve A Lei e o Crime. Obras inacabadas, empresários corrompidos, assassinatos. Eis o balanço do governo Guido Flores. Eu acredito que nós podemos considerar algumas produções nacionais de qualidade, especialmente aquelas que são bancadas a partir de um modelo internacional. Não quer dizer que nós não temos séries de boa qualidade feitas no modelo nacional. Nós temos, a Rede Globo está aí para mostrar isso. Mas ainda é algo que nós precisamos amadurecer. Magda, querida, diga a verdade. Não está lindo? Você está gostando deste V de Vavá e da Vitória? Cadê a Vitória? Não saiu na foto? Nós já tivemos alguns modelos positivos, eu acredito. Por exemplo, a minissérie Modern. Tem gente que não gosta, mas eu considero ela um modelo que deu certo na televisão. O Força Tarefa, né, que foi super comentado, elogiado. As séries que a HBO produziu como seu modelo internacional. Então, a partir do momento que a gente começou a pensar nessa forma de produção que tem esse cuidado técnico mais apurado, isso se tornou relevante para a gente dizer que ele tem qualidade. Eu acredito que quando a gente vai analisar uma série, a gente tem que sempre pensar também quais são os objetivos de quem está fazendo. Então, às vezes, algumas séries ou alguns programas que são considerados com um roteiro mais simples ou até mais popularescos, a gente tem que ver até que ponto essa não é uma decisão que foi tomada anteriormente pela própria emissora. Então, às vezes, você vê um Pé na Cova ou Sexo e as Negas e você entende que tem um propósito, eles estão tentando cumprir uma proposta que foi estabelecida logo no começo. Para falar dos seriados estrangeiros e nacionais, temos que colocar primeiro a perspectiva histórica para entender como é que isso aconteceu aqui no Brasil nos últimos anos. Vamos lembrar que a TV por assinatura no Brasil, ela começa agora a ter uma alta penetração. Ao mesmo tempo, a gente tem um crescimento exponencial de internet, a gente tem uma faixa da população já razoável com acesso a uma banda larga de verdade que permite assistir serviços tipo over the top, como Netflix, ou que permitem fazer downloads de séries internacionais. O que significa que a gente dizer hoje que temos o maior acesso a séries especialmente americanas é uma verdade. E essas séries, elas trazem para nós uma forma de produção que se difere da nossa porque tem mais recursos para se produzir, tem uma indústria toda por trás. É uma série pensada não localmente, mas pensada globalmente. Ela tem que chegar em todos os países com a mesma qualidade. Dracarys. E nós estamos passando um momento muito positivo, que é essa do incentivo à produção nacional
graças à lei do serviço de acesso condicionado, a TV por assinatura. Então também é um momento em que existe um investimento na produção ficcional brasileira, que pode agregar qualidade, que deve, no médio ou longo prazo, trazer alguns programas de qualidade, se os canais de TV por assinatura assumirem que isso é uma oportunidade para produzir algo que também vai ser explorado fora daqui, ao invés de achar que é só um cumprimento de cota. A grande quantidade de séries e até de novelas estrangeiras na TV brasileira, ela tem um porquê, uma razão de existir, mais pela questão econômica do que necessariamente pela questão de linguagem. É muito mais barato para a emissora ela comprar e só dublar ou legendar um produto estrangeiro, porque elas pagam em torno de um valor entre 5% e 30% do valor que ela gastaria para investir numa produção nacional brasileira. Se não fosse tão fominha, a gente comprava 500 gramas de mortadela, comprava 2 pãozinhos, 2 birras, aprontava feito piquenique. Mas aí não é piquenique, né? Isso é coisa de família, Bino. Isso é coisa de família. Nós somos 2 aventureiros. Põe isso na tua cabeça. Analisando a programação das emissoras em diferentes países, a gente percebe que nos países mais pobres, aqueles chamados de terceiro mundo, incluindo os países aqui da América Latina, é mais comum a gente ter programação horizontal no horário nobre. Isso quer dizer o quê? Que nos diferentes dias da semana, de segunda a sexta ou segunda a sábado, você tem o mesmo programa passando no mesmo horário. E a novela, ela funciona bem para essa realidade de mercado quando você tem as pessoas com pouco dinheiro para sair de casa com muita frequência à noite e até com questões também de segurança envolvidas que impedem ou dificultam que a pessoa saia de casa à noite. Então, em países mais ricos ou desenvolvidos, você acaba tendo programação vertical no horário nobre. Enquanto a gente está vendo novela aqui, em outros países ricos, eles estão vendo um seriado diferente ou um reality show diferente a cada dia no mesmo horário. Nos países como México, Argentina, Brasil, a gente tem a telenovela predominando no horário nobre. E no caso do Brasil, a gente chega a ter 3 novelas fixas, no caso da Globo, e isso é algo que está implementado desde os anos 70, que a gente chama de programação sanduíche, que é você ensanduichar o jornalismo com a teledramaturgia. O público brasileiro está acostumado a ver novela. Ela está disponível para todo mundo. O seriado começa agora a se tornar disponível para todos. Talvez a gente perceba uma mudança um tanto quanto gradual nessa forma de produção. Muito mais por uma redução de custo da produção de novela do que por uma mudança imediata no costume da audiência. Mas isso é viável da gente pensar. Os principais programas da TV vêm perdendo, com o passar do tempo, a audiência que ela um dia teve. Então, talvez seja a hora de repensar como é que é feita essa distribuição do conteúdo. Sempre que eu tô numa situação desesperada que eu não vejo saída, eu pego o meu sax e começo a tocar. É a minha maneira de rezar. Não se trata só de uma questão de interatividade, né? Um tipo de teoria da comunicação mais ingênua vai dizer, olha, né, trata-se de novas formas de interatividade e assim por diante. Não, você tem uma nova forma de dispositivo. Então, quando você tem um tipo de artefato cultural em que a pessoa pode comprar para si, assistir da maneira que ela quiser, voltar, reenquadrar, ou mesmo se ele grava aquilo, mexer, né, na própria imagem, você tem um outro suporte. Que, efetivamente, assim como foi a fotografia, assim como foi o cinema, assim como foi a televisão, se adequa a um tipo de público, mas cria também uma outra forma de produto, né? Uma outra forma de relação com a imagem, que é ao mesmo tempo uma espécie de aprofundamento da solidão, né? As pessoas não sentam mais nas suas casas para assistir aquela novela favorita, né? Elas estão sozinhas nos seus quartos vendo algo que foi produzido em série também, né? Então a ideia da série como também algo que é produzido em série e independe mais daquele tipo de suporte tradicional, clássico, como foi a televisão. Você não vai mais pro passeio não, cara? Vou não, cara. Quero ver mais porra nenhuma de corona. Por quê? Sabia a matéria toda, tava tudo interessado. O que te assaltou, cara? Quem? Os caras aí nem conheço. Então por que tu não foi lá na Boca reclamar? Não, cara, quero me envolver com eles. Eles iam te devolver o dinheiro, cara. Não é nem problema deles, isso é problema meu, bro. Te roubaram hoje? Por quê? O branco também é que minha mãe comprou, bro.
Ó, eu tô com o dinheiro aqui do remédio da minha avó. Aí eu vou te emprestar, depois a gente vai lá na boca pedir. Não, cara, eu não vou não, porque isso aí não é problema dele. Aí eu não, falo que eu fui assaltado e eu falo que é o dinheiro pra minha avó, pro remédio da minha avó. Pô, tu vai dar uns 7 anos de cara? Não vou dar nada. Eles sempre dão dinheiro quando é pra remédio. Então já é. Mas a gente tem que perceber que também a televisão caminha para um outro sentido, que é da participação ativa do espectador. A novela, de uma certa forma, ela não consegue corresponder a essa participação imediata e ativa. Ela consegue fazer uma participação fora do horário dela. A série, principalmente, faz isso. Quando a gente pensa em transmídia, quando a gente pensa na relação com o site, com o restante da produção, é sempre fora do espaço da própria série. A televisão brasileira hoje, ela caminha para um outro cenário, que não vai abandonar a ficção de vez, isso obviamente não acontecerá, porque é uma produção que está enraizada na própria televisão. Só que a televisão brasileira está caminhando para a produção de shows, de variedades, para a produção de realities, produção de jornalismo, tudo aquilo que permita a interação imediata do público. Então, a série pode se tornar uma produção tão enraizada culturalmente quanto é a novela. Mas para isso acontecer, ela vai se dar em paralelo com o enraizamento dessas outras produções. Sua besta! Desgraçado! Inferno!